Olá, meus queridos do nono ano, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para o nosso último capítulo, tá? Encerrando os conteúdos desse ano. E nós vamos falar sobre o Brasil. Sempre quando eu venho com essa blusa aqui, ó, né? Da nossa feira do ano passado. Sempre quando eu venho com essa blusa é porque a gente vai falar de Brasil. Brasil. Então hoje nós vamos falar sobre o Brasil depois de 1988. O que aconteceu em 1988? Foi quando foi criada a nova Constituição. José Sarney, no governo de José Sarney, foi criada essa nova Constituição. E é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo. Queridos, nós vamos falar de alguns presidentes que nós conhecemos. Essa, eu acho que para quem estuda, é a melhor parte. Porque nós vamos já visualizar essas pessoas, tá? Nós vamos falar a partir de 1989, onde nós tivemos a primeira eleição democrática do Brasil, totalmente democrática, onde eu vou ter mulheres, analfabetos, negros, índios votando. Então eu tenho toda a população brasileira votando nesse período. E olha, nós vamos para o livro. Bom, então nós vamos para o livro, porque no livro a gente visualiza melhor o que queremos falar, tá bom? Vamos para o livro, página 270. Bora lá? Vamos lá então para o livro, página 270. E depois vocês já preparem já a matriz, tá? Já preparem a matriz. Nós vamos fazer logo em seguida, tá bom? Bem, queridos, nós vamos falar hoje, né? Já dei a abertura. Então nós vamos começar falando sobre Fernando Collor de Mello, tá? Que foi o primeiro presidente eleito pelo povo. Sim, sim. Ele é considerado o primeiro presidente eleito democraticamente. Porque, como eu já disse anteriormente, antes dele tínhamos limite para escolher, porque mulheres não votavam, analfabetos não votavam, índios, negros. E a partir de 1988, isso vai mudar. Bem, a eleição de Fernando Collor, né, acontece em 1989. Bem, voto direto, né, para presidente. Quem era a eleição? Foi uma disputa com quem? Com o nosso conhecido Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui a fotinha deles dois. Num debate eleitoral, tá? Nós conhecemos o Lula. E ele já estava aqui em 1989, lutando para ser presidente do Brasil. Bem, ele perde, tá? Fernando Collor assume. Fernando Collor, ele vem com um slogan: caçador de marajás. Quem eram os marajás? Os marajás eram os funcionários públicos que só recebiam em troca de não ter muito trabalho, tá? Gente, eu tenho muito cuidado quando a gente fala com marajá como funcionário público, mas é a definição que o livro trouxe, por isso que eu tô falando, porque nós temos funcionários públicos que trabalham muito, tá, gente? Isso aí não quer dizer que aí eu tô generalizando, tá? Quando vem essa definição, igual o livro trouxe, ó, tá aqui, ó. No contexto da eleição, o termo era utilizado para designar os funcionários públicos que recebiam altos salários. Então, não são todos os funcionários públicos. São os que recebem altos salários em troca de pouco trabalho. Então, ele vinha caçar. Só que, no governo dele, depois que ele tomou posse,
né? Ele anunciou um novo plano econômico para o Brasil, porque a inflação estava muito alta, tá? Então, olha só, desde nesse período, 1988, 1989, o Brasil vai estar numa alta de preço muito louca, como eu já falei para vocês anteriormente, que no governo Sarney já estava. Então, ele institui o cruzado novo, tá? Aí congela os preços e salários. Mas a pior medida, eu acho que aqui acabou com o Fernando Collor, foi o confisco temporário das poupanças por 18 meses. Olha só, quem tivesse depósito bancário acima de 50 mil cruzeiros. Eu fiz uma conta aqui o dólar hoje está a 5,49. Então, cerca de $1.250 dá 6.862. Quem tinha acima desse valor guardado na poupança foi confiscado, o governo pegou. Aí você vai falar, poxa, professora, 6 mil e pouco, tem pobre que tem isso na poupança. Tem sim, gente. Tem pobre que tem isso na poupança. Foi confiscado. Com a promessa de em 18 meses devolver. Pegaram o dinheiro do povo para usar no governo, um empréstimo. E só foi devolvido. Mas no governo Lula, lá na frente, demorou a ser devolvido. Bom, mas com esse bloqueio, muitos empresários faliram, tá? Muita gente, conheço histórias, tá? De pessoas ainda vivas que estavam com dinheiro para comprar uma casa e não puderam comprar. Aí, né, o que aconteceu? Em fins de 1990, a inflação voltou a subir. O quadro que foi agravado pela recessão econômica, o PIB encolheu mais de 5% e o desemprego aumentou. Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, formando o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Entre outras medidas, foi estabelecido o livre comércio entre países membros com o fim de direitos alfandegários e outras restrições à circulação de mercadorias, e determinado uma tarifa externa comum no comércio com outros países e uma política comercial comum. Em maio de 92, Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, denunciou à imprensa a existência de um esquema de tráfico de influências e de corrupção generalizada no governo. Paulo César Farias, o PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor e amigo do presidente, seria articulador dessas operações irregulares. Diante das denúncias, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as acusações. As denúncias de corrupção despertaram o entusiasmo combativo do movimento estudantil, que foi às ruas para protestar contra o presidente e exigir o seu afastamento. Diante da pressão popular e dos trabalhos da CPI, a Câmara dos Deputados, em setembro de 92, aprovou a abertura do processo de impeachment do presidente. Quando abre o processo, ainda não é o impeachment, foi a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. No mês seguinte, o processo foi instaurado no Senado e Collor foi afastado da presidência até que o julgamento fosse concluído. Ele ainda está afastado, mas ainda é. Para tentar não perder os seus direitos políticos, em 29 de dezembro de 92, antes da votação no Senado, ele renunciou. Então, amores, olha só, não foi um impeachment.
Não aconteceu o impeachment. Ele renunciou ao cargo. Quem sofreu impeachment mesmo foi a Dilma Rousseff, porque ela não renunciou, tá? Mas o Collor, ele renunciou antes do impeachment, tá? E com isso, Itamar Franco assume a presidência no Brasil, no meio de uma confusão, Brasil. Ele tá lá, Itamar Franco, e ele tem uma ideia. Ele tinha como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. E juntos eles elaboram um plano real. O nosso real. Gente, e aí, em 1994, eles colocam um plano real. E a inflação cai. Os preços normalizam. Amores, quando começou o plano real, sabe quanto era o ônibus? 40 centavos. Imagina, com R$1 tu pagava 2 passagens. Tu ia e voltava de Nova Iguaçu com R$1. Ainda sobrava 20 centavos para um lanche. Lanche. Não sei. Meu pai falava, né? Que com R$10 ele enchia o tanque do carro. Para ver como o real era valorizado. Hoje não está valorizado assim não, tá? Hoje não mais. Bem, então, com o êxito do plano real, o que vai acontecer? Fernando Henrique Cardoso vai se eleger presidente e vai ganhar, claro. Vai ganhar a presidência da República, tá? Página 271, né? Aí nós vamos ter aqui, ó. Com o êxito do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso deixou o Ministério da Fazenda para disputar as eleições presidenciais pelo Partido Social Democracia Brasileira. Ele derrotou no primeiro turno seu principal adversário, quem era? Luiz Inácio Lula da Silva. E foi eleito presidente da República. Gente, ele foi eleito fácil por conta do Plano Real estar dando certo. O povo estava podendo, gente, o povo passa a poder programar as suas compras. Queridos, hoje nós estamos em inflação alta, certo? Falei com vocês, o dólar está 5,49. No início do Plano Real, o dólar era menos de R$1. Vocês estão entendendo? Tudo fica mais caro, com o dólar mais caro. Então, Fernando Henrique Cardoso consegue ganhar a presidência fácil. Porque ele tinha bolado essa. E nos primeiros anos dele de mandato, né? Ele tentou manter a estabilidade econômica. O povo podia organizar suas compras. Eu podia olhar uma blusinha e falar assim, tá R$10. Vou juntar, semana que vem eu venho comprar. Que antes não podia se fazer isso. Hoje em dia não podemos fazer isso. Se tem o dinheiro, compra. Porque se deixar para a semana que vem tá mais caro. E era assim. Ele trabalhou para restaurar a confiança dos investidores externos no Brasil, reduzir gastos com serviços e servidores públicos e continuar com as privatizações. O fim do monopólio da Petrobras na exploração do petróleo, a coesão do direito de exploração dos serviços de telecomunicação a empresas privadas e a reforma previdenciária. Contudo, geraram questionamentos de diversos setores da sociedade, principalmente dos aposentados e dos funcionários públicos federais. Uma das ações mais polêmicas do governo foi a aprovação, mediante a compra de votos, olha, escuta, da emenda constitucional que estabelecia o direito à reeleição para cargos executivos no Brasil. Compra de votos. Guardem isso.
O escândalo da compra de votos para a aprovação da emenda no Congresso não impediu que FHC fosse reeleito em 98, derrotando novamente Lula. Escândalo de compra de votos. Isso em 1997. Bom, o segundo mandato de FHC iniciou em 99, foi profundamente afetado pela conjuntura internacional, abalada por uma crise econômica em 98. A Rússia decretou a moratória, ou seja, a suspensão do pagamento de suas dívidas. Temendo que o Brasil fizesse o mesmo, investidores estrangeiros retiraram repentinamente bilhões de dólares que haviam aplicado no país. Os índices financeiros das bolsas de valores da América Latina despencaram. Para reduzir seus custos, muitas empresas realizaram demissões em massa. A fim de contornar a situação, o governo recorreu ao FMI, que exigiu em troca de um empréstimo o corte de gastos e aumento da receita do país. Para cumprir o acordo, o governo desvalorizou o real e elevou a taxa de juros, o que causou a redução do crédito e do poder de compra dos brasileiros. Os resultados foram a diminuição da atividade econômica e o aumento do desemprego. Então, você vê que o Brasil aí está numa situação muito louca. Então, na área social, houve queda da mortalidade infantil e a redução dos níveis de analfabetismo. Preste atenção nisso. Eu estou falando do governo Fernando Henrique Cardoso. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e a valorização do magistério, Fundeb, e do programa Bolsa Escola, resultou na quase universalização das matrículas no ensino fundamental e na queda da evasão escolar. Governo FHC. No setor da saúde, os dois principais avanços foram o controle da AIDS e a lei que autorizou o comércio de medicamentos genéricos. Bom, em 2002, novas eleições. Com elevadas taxas de desemprego, Fernando Henrique terminou seu mandato com baixos índices de aprovação. Aí, nesse cenário de dificuldade, que ele lançou o candidato José Serra. Lula era o principal adversário de José Serra e Lula ganhou. Conseguiu! Gente, como Lula lutou para ser presidente. Meu Deus, ele lutou, hein? E conseguiu. Ele estava mais ponderado, mais conservador e conseguiu. Bem, Lula venceu o segundo turno com 60% dos votos válidos. Lula iniciou seu mandato com superávit na balança comercial e inflação controlada. Diante do otimismo econômico, o governo disponibilizou uma parcela do orçamento para programas sociais, né? Ele lançou o programa Fome Zero e 2 anos depois o Bolsa Família, integrando o Fome Zero, que já havia integrando o Fome Zero e programas sociais herdados do... O Fome Zero e outros programas sociais, ele herdou do governo FHC e continuou, tá? Continuou fazendo melhorias, adequando os programas sociais. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensais de até R$ 170 por pessoa. Para uma família participar do programa, as crianças e os adolescentes que a integram devem frequentar a escola, estar em dia com o cartão de vacinação e receber acompanhamento médico e social. O Bolsa Família foi destacado pela Organização das Nações Unidas como modelo para a erradicação da pobreza. Na educação, isso aqui foram sociais. Na educação, Brasil Alfabetizado, Universidade para Todos, que é o ProUni, para trazer o pobre para as universidades. E foi o que conseguiu, gente.
Era difícil você ver um pobre dizendo eu tenho um nível superior. Depois do governo Lula, nós temos esse pobre dizendo eu tenho um nível superior. Bem, o primeiro governo Lula foi marcado por série de denúncias de corrupção. O presidente do Partido Trabalhista, Roberto Jefferson, fez uma denúncia de envolvimento do tesoureiro do PT em um esquema de pagamento de mesadas a deputados em troca de apoio nas votações de interesse do presidente chamado Mensalão. Lembra que eu falei para estar atento ao que estava acontecendo lá com o FHC? Do pagamento? Pois é. O Lula transforma esse pagamento para aprovar em salário. Mesadas, chamadas mensalão. Mensalão porque todo mês era certo. Entendeu? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até hoje investiga-se isso. Tá? Eu tô falando, o Lula é o que o livro tá dizendo pra gente, ok? Mas até hoje discute-se se isso é verdade ou não. Nunca foi provado. Daqui a alguns anos, quando eu estiver dando aula de história, pode ser que isso já tenha sido provado ou não. Hoje, até hoje, não. Aí foi crítico, porque, fizeram acusação de que ele estava fazendo. Então, mesmo assim, o Lula apoia. Eu não vou enumerar aqui o que o Lula fez, que o Lula fez muitas coisas assim pelo povo. O plano de aceleração, o PAC, que foram obras em todo o território do Brasil, do território brasileiro, para infraestrutura, saneamento, rodovias, portos. A execução de obras e a adoção de medidas como o uso de recursos do Fundo de Garantia para financiar projetos do PAC causaram muita polêmica, que usou o nosso FGTS para essas obras, mas foi algo que ele fez para o Brasil. Bem, em 2008 teve, como a gente já estudou, teve uma crise mundial. E o Brasil, no caso nos Estados Unidos, que afetou o mundo. E no Brasil não podia ficar fora disso aí. Mas o Lula conseguiu ainda, aos trancos e barrancos, segurar essa situação. Estimulou o crédito, reduziu impostos para conseguir manter-se no poder. Entre 2015 e 2016, as ruas de várias capitais brasileiras foram tomadas por manifestantes exigindo o afastamento da presidenta. E em abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a instauração do processo de impeachment de Dilma Rousseff, com base na acusação de crime de responsabilidade fiscal. Decisão reafirmada pelo Senado meses depois. Dilma foi afastada. A Dilma sofreu impeachment. Collor não, tá? Collor foi afastado e ele renunciou. Bom, Michel Temer... eu nem falei, que o Collor mesmo assim ficou 8 anos fora da política. Hoje em dia ele já voltou. Dilma foi afastada do cargo e Michel Temer assumiu a presidência da República. Bem, no meio de toda essa turbulência, com a promessa de realizar reformas necessárias para a retomada do crescimento e contando com o apoio do Legislativo, ele assumiu um governo num clima de otimismo que não foi mantido ao longo do mandato. No fim de 2016, a aprovação da proposta de emenda constitucional, por meio da qual o governo congelou por 20 anos gastos públicos, atingidos os investimentos em educação e saúde, 20 anos os investimentos em educação e saúde. Teve repercussão muito ruim. Olha só, ele congelou por 20 anos. E mesmo com esse congelamento, esse ano foi conseguido fazer um desvio imenso na saúde. Gente, é muito dinheiro que rola, muito.
Outras reformas anunciadas pelo presidente, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, também ocasionaram numerosos protestos. O governo, contudo, apostou nos resultados positivos do aquecimento econômico provocado pela liberação do saque nas contas inativas do FGTS. Eu vou dar o dinheiro pro povo, que o povo, né, vai gastar. O segundo governo do Temer iniciou-se em clima de o segundo ano do governo, né? Em razão de denúncias de irregularidades e crimes de corrupção contra ministros, pessoas próximas ao governo. O próprio presidente Temer foi denunciado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça, após relatos do empresário Joelis Batista em delação premiada, publicada em maio de 2017. O prosseguimento da denúncia, entretanto, foi barrado por votação na Câmara dos Deputados. Bom, gente, então aí mais um caso de corrupção. O Brasil está num contexto muito ruim. Aí o que acontece? Novas eleições. Aí eu venho com Aí, nesse contexto de desemprego elevado, descrédito de grande parte da população em relação à classe política, ninguém mais estava confiando na política. Iniciaram-se as campanhas eleitorais para a presidência de 2018. Em meio ao agravamento da polarização política, inúmeras polêmicas, denúncias e manifestações, com um discurso ultraconservador, prometendo acabar com o que chamava de velha política. O militar reformado e ex-deputado Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno das eleições, com 57 milhões. Foi eleito no segundo turno das eleições. E assim, né, nós chegamos à atualidade do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bem, o livro, ele vai falando dos desafios do Brasil contemporâneo. Quais são os desafios contemporâneos, sabe? É aí, principal, a diminuição da pobreza, saúde e educação para todos. Todos. O negro. Ser negro no Brasil não é fácil. O negro ser tratado com igualdade, não precisar ter leis contra o racismo, sabe? Que não deve existir. A mulher, a situação da mulher no Brasil. Estava escutando hoje na reportagem que 54% dos votantes no Brasil são mulheres. Mas, para se candidatar, nós temos 30% de mulheres. Quem sabe se as mulheres se tornarem prefeitas, governadoras? Quem sabe não melhora a situação do Brasil? Mas o machismo ainda é muito grande no Brasil. E os indígenas? Tantas leis que protegem. Quem protege os nossos indígenas? Sua cultura, né? Quem protege? Bem, como nós já estudamos, as leis brasileiras são votadas por representantes eleitos pelo povo durante as eleições. Bom, isso significa que no país vigora a chamada democracia indireta. Como assim, gente? Eu escolho o deputado federal, estadual e o senador. No caso da prefeitura, eu escolho o vereador, que é o que eu vou fazer essa semana, né? Eu escolho o meu vereador e esse meu vereador, ele toma decisões por mim. Bem, então, isso é uma democracia indireta, porque não sou eu diretamente votando. Eu não sei se vocês acompanharam, né, as eleições norte-americanas, e junto com a eleição tem um monte de cláusulas para você votar.
Mas aqui no Brasil, quando acontece isso, é plebiscito, que o povo pode decidir. Ah, por que tem tópicos para votar? Porque alguns estados americanos, a democracia é direta, o povo decide tudo. Entendeu? No Brasil é indireta. Bom, o plebiscito é uma consulta feita ao povo sobre determinado projeto antes da votação pelo legislativo. O referendo, que é a consulta sobre uma lei votada, cabendo ao povo decidir se ela entrará em vigor. E a iniciativa popular, que por meio de assinaturas permite à sociedade apresentar ao Congresso um projeto para ser votado. Também eu posso querer um projeto e conseguir uma quantidade de assinatura e levar para o Congresso. Eu posso fazer isso, eu tenho esse poder. Bem, há outras formas de exercer a cidadania e interferir nos rumos do país. Ao reconhecer vários direitos sociais, a Constituição estimula a participação da sociedade civil para a garantia desses direitos. Atualmente, a sociedade civil organizada é um agente transformador da realidade brasileira. Movimentos sociais e organizações são governamentais, entre outros. São entidades que agem para promover transformações por meio de reivindicações de direitos, cobranças de ações dos representantes políticos, realização de ações humanitárias, campanha de conscientização ou mobilização por causas ambientais, sociais e políticas em âmbito nacional e regional. Muitos são os desafios do Brasil contemporâneo e, como cidadãos, temos responsabilidade de participar dos debates sobre questões que julgamos importantes para construir um país melhor. Nós podemos mudar o Brasil. Você viu que nós podemos fazer alguma coisa, tá, gente? Falar, ai, professora, a gente não pode fazer nada. Podemos. Podemos. Nunca se esqueçam disso, tá? Nunca deixem de votar. Nunca. Ah, é só um voto. É só o meu voto. É o meu voto e ele é importante. Ok? Bom, agora vamos para os exercícios. Bem, no livro, página 282 e 283. Vamos lá. Bom, sobre os gráficos e o texto, classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Eu tenho aqui a pirâmide etária brasileira, 2000. Ó, número de homens e mulheres. Vou botar de novo aqui. Estão vendo? Agora aqui. Tem diferença, gente? Bom, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Letra A. De acordo com os gráficos, as mulheres brasileiras vivem, em média, mais tempo que os homens. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. B. Dois grupos que passaram por expressivo alargamento na pirâmide foram os da faixa entre 30 e 34 e entre 50 e 54. Verdadeiro ou falso? C. Entre 2000 e 2015, a taxa de natalidade era baixa e a de mortalidade era alta. Por isso, a população brasileira era considerada jovem. D. A lei determina que todos têm responsabilidade pela garantia dos direitos das pessoas
D. A lei determina que todos têm responsabilidade pela garantia dos direitos das pessoas idosas, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Tu vai dizer se é verdadeiro ou falso. Analise a charge a seguir para responder as questões. Aí tá. A ciência já provou a inexistência de raças entre os seres humanos. Mas continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo de atingirem jovens negros. Esse é o mistério. Esse é o mistério dessa semana. E aí? Letra A. Os dados fornecidos pelo IBGE apresentados na página 279. Deixa eu colocar aqui, ó. ó. Esses dados aqui. Aí eu tenho, ó, distribuição do rendimento familiar por cor ou raça no Brasil. Branca e preta eu tenho 83,6%. Preta ou parda, 14%. Justifique a sua resposta. Esses dados ajudam a interpretar a charge? É isso que eu quero, é isso que está perguntando. Bom, B. Embora conheça a elucidação do mistério apontado, o cartunista prefere deixar a questão em aberto. Ao fazer isso, qual é a crítica que ela expressa por meio da charge? E aí? Na folhinha, vamos aos exercícios, sobre o significado e as consequências dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Marque com X a alternativa incorreta e corrija, tá? Letra A. Os ataques terroristas levaram o governo a adotar medidas que restringiam a liberdade e a privacidade dos estadunidenses. Os atentados justificaram a prática da chamada guerra preventiva contra países que poderiam ser uma ameaça aos Estados Unidos. Em razão do desenvolvimento de tecnologia bélica, não houve muitas vítimas nas ofensivas estadunidenses, ou é possível explicar os ataques pela diferença de modelos de civilização entre os envolvidos. Então, vocês vão marcar a alternativa incorreta e corrigir, ok? Número 2. Leia o trecho a seguir e responda. Depois de cumprir um papel crucial na afirmação de direitos e do princípio da igualdade de oportunidade, a partir dos anos 60, os movimentos identitários passaram a representar, a partir da virada do século XXI, uma força a mais de tensão, fragmentação e mal-estar de nossas democracias. Políticas de identidade são parte do fenômeno das guerras culturais e seu impacto político e potencializado pela explosão das redes sociais e das chamadas democracia digital na época atual. Considerando o excerto lido e os processos vividos nos últimos anos do Brasil, envolvendo a questão da diversidade, pode-se afirmar que o autor expõe, letra A, os interesses de visibilidade de grupos conservadores e libertários em tempos de democracia digital, nos quais as diferentes visões são respeitadas. A busca de visibilidade de alguns grupos em detrimento de outros em favor do politicamente correto, defendido por conservadores. A guerra civil, geradora de tensões na democracia, consolidando impactos e polarizações políticas, diferentes visões sobre temas polêmicos, incluindo os relativos à identidade de grupos em coexistência, tendo em vista um Estado que se ausenta dessas questões. Bom, então vocês vão ver, né, considerando o que nós acabamos de ler,
o que o autor expõe, envolvendo a questão da diversidade. Aqui na número 3, é para vocês observarem a foto, ler a legenda e explicar qual aspecto da atualidade é apresentado na imagem. Isso aí é uma fachada do restaurante chinês em Londres, na Grã-Bretanha. Então, qual aspecto da atualidade está representado aqui? Número 4. Complete corretamente as lacunas sobre eleições que ocorreram no Brasil. Ok? Então, quando eu for lendo, né, as respostas, eu coloco aqui as lacunas. Número 5 é para explicar o esquema a seguir sobre um dos aspectos da sociedade brasileira. Bem, no ano de 2009, eu tinha 10% da população brasileira mais rica, que correspondia a 42,5% dos rendimentos. E 10% da população brasileira com renda mais baixa correspondia a 1,2% total de remunerações. Bom, esses são os exercícios. Você vai olhar esse esquema aqui e explicar os aspectos da sociedade brasileira nos dias atuais, que tem a ver aí, tá? Podem fazer. Então vamos lá, letra A. De acordo com os gráficos, as mulheres brasileiras vivem em média mais tempo que os homens. Vamos olhar os dois gráficos para entender se vivem. Hoje em dia, né? No caso, 2015. Olha aqui, ó. Eu tenho, ó, com mais de 80 anos ou mais, mulheres é a parte rosa. Olha aqui. Então, é verdadeiro, certo? Na letra B, 2 grupos que passaram por expressivo alargamento na pirâmide etária foram os da faixa de 30 e 34, entre 50 e 54. Ó, tá vendo aqui, ó? 30 e 34 até 50 e 54. Vocês estão vendo? Olhou bem? Agora vamos descer, ó. Olha só. Olha como alargou. Não é? Então, é verdadeiro. C. Entre 2015, a taxa de natalidade era baixa e de mortalidade era alta. Por isso, a população brasileira era considerada jovem. Olha bem, entre 2000 e 2015. Ó, 2000, né? E 2015. Taxa de mortalidade, a taxa de natalidade era baixa. Natalidade é de nascimento. Era baixa? Claro que não. Olha como é que cresceu o número de pessoas. Então, essa é falsa. E na letra D? A lei determina que todos têm responsabilidade pela garantia dos direitos das pessoas idosas, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, não preciso nem questionar. Número 2, é uma outra charge. Ah, eu não mostrei a parte de baixo da charge, né? O negro caído. Né? Aí vem, ó, os dados fornecidos pelo IBGE ajudam a interpretar a charge? Sim. Por quê? A charge provoca uma reflexão sobre as condições da população negra do país, especialmente da parcela mais jovem. A desigualdade racial pode ser comprovada pelos indicadores sociais, de acordo com os quais a pobreza e o analfabetismo atingem predominantemente os negros. Por isso, essa população é mais vulnerável, marginalizada e sujeita à violência, tá? Então, aqui, ó,
A ciência já provou, né? Não tem diferença, mas na hora de dar um tiro, gente, isso não é mentira, tá? Isso não é mentira. Se vem um jovem negro na rua e um branco, você vai ficar com medo, e você está passando sozinha, você vai ficar com medo de quem? Do negro. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Nós temos que acabar com isso. Isso não é certo. Não é certo. Letra B. Embora conheça a elucidação do mistério apontado, a cartunista prefere deixar a questão em aberto. Ao fazer isso, qual é a crítica que ela expressa? Laerte procura incomodar o leitor, pois todos sabem que as armas não disparam sozinhas e que os jovens negros são as principais vítimas da violência no Brasil. É isso que eu estava falando. Oferecer a resposta implicaria em eximir o leitor de sua responsabilidade em encontrar soluções para o problema. Uma arma não atira sozinha. Não é verdade? Bom, meus amores, vamos corrigir os exercícios. Na número 1, eu perguntei sobre o significado e as consequências dos atentados terroristas dos 11 de setembro de 2001. Era para marcar X na alternativa incorreta. Incorreta. A alternativa incorreta é a letra C. Em razão do desenvolvimento de tecnologia bélica, não houve muitas vítimas. Gente, o número de vítimas foi altíssimo. Altíssimo. Independente do desenvolvimento tecnológico, foi altíssimo. Aí na número 2, leia o trecho, responda as questões e a questão correta aí é a letra C. A guerra cultural, geradora de tensões na democracia, consolidando impactos e polarizações políticas, tá? Que foi sobre o que o texto tinha a ver. Número 3 foi a imagem, certo? Do restaurante chinês em Londres, na Grã-Bretanha. Aí a pergunta era: observe a foto, leia a legenda, explique qual aspecto da atualidade é apresentado na imagem. Gente, o que é isso aí? A globalização. Porque eu tenho um restaurante chinês em Londres. A foto apresenta um aspecto da globalização. Cadê? Isso, da globalização. A integração cultural entre os países, pois mostra um restaurante chinês localizado em Londres, na Grã-Bretanha. Na imagem pode-se ver que aspectos culturais de diferentes países podem ser encontrados em distintas regiões do globo. Tá? Isso é uma realidade nossa, certo? Então vamos para o número 4. Número 4, complete. O candidato do Partido da Renovação Nacional, chamado Fernando Collor, sabia usar muito bem os meios de comunicação, em especial a televisão. Apresentava-se como o jovem e dinâmico governador de Alagoas, pronto para moralizar e modernizar o país. A primeira medida tomada durante o seu governo foi o lançamento de um plano de combate à inflação, o Plano Collor, após denúncias de corrupção e antes que o impeachment fosse votado, ele renunciou à presidência do Brasil para não ter seus direitos políticos cassados. Olha só, tá aqui, ó. Todas as palavras que vocês vão completar. Número 5 era do esquema. E a pergunta, ó.
O esquema trata da concentração de renda no Brasil em 2009. 10% da população mais rica do país detinha 42,5% do total de rendimentos ganhos com trabalho, enquanto 10% da população ocupada com renda mais baixa ficava 1,2% do total das remunerações. Tá bom? Aí tá o esquema, a representação, né? Esse aqui, o que representa, tá? Com isso nós terminamos o exercício de hoje. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.